Olha só, gente, amanhã é dia de entrega do Nobel de Literatura para o escritor húngaro László Krasznahorkai. Conhecido por escrever um terror apocalíptico, ele possui apenas um livro publicado no Brasil, Satan Tagore. Esse é o assunto de hoje do Bookster. Pedro Pacífico é quem chega aqui com a gente no Leitura do Fato. Olha, eu sofri aqui com essas pronúncias, Pedro. Eu não sei você, a gente vai sofrer juntos para ver se eu acertei ou não. Se eu tiver errado, mil perdões, meu povo. Mas o Pedro Pacífico está aqui para contar tudo para a gente. Olha, eu vou deixar... Primeiro, queria agradecer aqui estar hoje para falar desse autor que o desafio já está no nome. Vamos para o Leitura do Fato? Vamos lá, Pedro, Vamos. Conta pra gente, então, porque o que eu entendi é que fala de apocalipse mesmo, é uma coisa do jogo do fim do mundo. Exatamente. O desafio aqui, para conhecer um pouco mais sobre esse autor, que vai receber o Prêmio Nobel amanhã na cerimônia, que é um acontecimento, né? O Prêmio Nobel de Literatura é o prêmio mais prestigioso realmente de literatura que a gente tem. Aqui no Brasil a gente tem o Satan Tagore, que também significa, né, traduzindo aqui para o português, o tango do Satã. E o que é muito interessante a gente perceber que é um autor que ele trata muito sobre esse apocalipse, né? É um vilarejo aqui nesse livro que recebe uma visita talvez de um demônio, de um homem estranho, e por meio dessa análise apocalíptica ele traz diversas questões filosóficas do ser humano. Tanto é que eu vou mostrar aqui para você, assim como o nome dele é difícil, você foi muito bem, viu, Clarissa? Tá de parabéns, eu acho que eu não conseguiria. Olha como é a escrita dele, só para você entender. Não tem um espacinho. Vou mostrar aqui para você, só para você ver, não tem um espacinho. Assim, é lotado, é bem denso mesmo. E falando um pouquinho dele, então, que tem essa dificuldade da leitura, não recomendo você, talvez, que é um leitor que está querendo começar a ler, já começar pelo László. Vou chamar ele aqui de nome íntimo, László, para não precisar pronunciar o sobrenome. Mas o que é importante a gente falar aqui hoje, Clarissa? Por que o Prêmio Nobel de Literatura é tão importante? Da onde ele vem? Desde 1901, começou então com os nomes sendo escolhidos, foi uma ideia do Alfred Nobel, que ele queria escolher o autor com o trabalho mais notável. Desde 1901, a gente já teve 118 laureados com o Prêmio Nobel de Literatura, e aqui é muito importante a gente ter em mente que não é o livro que é o vencedor, não existe isso. Quem leva o prêmio é o autor, é o conjunto da obra. Muita gente acaba se confundindo, esse é o livro que venceu o Nobel, não. É o autor da obra. Então, já tivemos 118, e aí que vem umas questões um pouco polêmicas, a baixa diversidade desse prêmio. Aqui a gente está vendo a fotinho dele, do László. O prêmio Nobel, né, a Academia Sueca, que é quem concede o Nobel, ela sempre faz essas ilustrações e desde então 1901 a gente só teve 17 mulheres. É um número muito pouco. E tem umas curiosidades interessantes. Desde esse começo, alguns anos a gente não teve entrega de prêmios, principalmente em épocas de guerras mundiais. Então, não foram laureados, não tivemos autores vencedores. Também tem um autor que recusou o prêmio, você acredita? Foi Sartre. Ele enviou uma carta para a Academia Sueca dizendo que ele não queria, que ele ficou sabendo que ele estava sendo cotado e não queria. Me inclui fora dessa. Mas quando chegou a carta, que a prova não tinha um WhatsApp que chegava rápido, né? Quando chegou a carta, já tinham decidido, aí já quiseram anunciar e ele não foi na cerimônia. Essa que vai acontecer amanhã, ele não foi para receber. Também já teve um outro autor, que é o Boris Pasternak, que recusou, mas aí não foi voluntário, ele foi obrigado pelo governo soviético da época. Tem essas curiosidades que são interessantes, inclusive desde 2017 a gente está alternando um homem e uma mulher que estão recebendo o Prêmio Nobel e esse ano se confirmou. Então, quem sabe ano que vem a gente tem aí uma mulher para levar o prêmio e vamos ver se vai de um país que sai um pouco da Europa, Estados Unidos. Tem inclusive crítica, gente que critica a falta de um olhar para o Brasil, né? Claro, Exato. Vem dos brasileiros que gostariam de ter ali a atenção do Nobel de Literatura também para os nossos autores, mas essa é uma polêmica também que se alimenta, né? Outras nações têm esse mesmo olhar, Pedro? Tem esse mesmo olhar, porque se a gente for ver,
por exemplo, a Europa é o centro das escolhas. Europa e Estados Unidos. França é o principal país que mais levou, depois a gente tem Reino Unido, tem Estados Unidos. E por que o Brasil nunca levou um prêmio Nobel de literatura? Bom, tem a questão de não chegar, né, à Academia Sueca, traduções muitas vezes, apesar da nossa literatura ser incrível, e da gente não precisar, né, de uma chancela estrangeira, mas é interessante ver, né, se um brasileiro tivesse esse reconhecimento. Então a gente tem esse fato que muitas vezes a nossa literatura não chega lá para fora, mas ainda assim, o que a gente tem que lembrar? O prêmio é escolhido por pessoas que são da Academia Sueca, né? Então tem um recorte muito grande. E a escolha também é muito sigilosa, por muitas vezes a gente não sabe quem que está concorrendo, é igual a escolha do Papa, eu falo, que tem sempre os favoritos e que nunca são os favoritos, quase. E essa referência que a gente tem dos favoritos são os sites de aposta, acredite se quiser. Tem sempre, todo ano, os sites de aposta e estão os favoritos. Esse ano, Milton Ratum, um escritor brasileiro que é incrível e todo mundo deveria ler, ele ficou cotado lá bem. Então a gente ficou, será que esse ano vem um prêmio para um brasileiro? Não, veio para um húngaro. Mas é pelo menos interessante que tenha aparecido nas especulações que seja, né, Pedro? Que a gente olhe e enxergue aí o potencial da nossa literatura também ganhar projeção internacional, uma vez que hoje em dia a comunicação é mais aberta, as obras estão disponíveis, muitas delas online, e acaba dando um alcance maior. Exato, eu só queria terminar aqui com 3 indicações muito rápidas, porque, como eu disse, esse não é um livro assim bom para quem está começando. Outros 3 autores que venceram o Prêmio Nobel de Literatura. Aqui a gente tem a francesa Annie Ernaux, com esse livro Uma Mulher, que ela fala sobre a mãe dela. A gente tem do lado O Olho Mais Azul, Toni Morrison, primeira mulher negra a vencer o Prêmio Nobel de Literatura. E, para terminar, Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, o Gabo, autor colombiano, que escreve assim, tenho certeza que vai te prender até o final. Você estava até dizendo que você gostava desse, eu né? gosto. Que bom. Eu gosto mesmo. Pedro Pacífico, muito obrigada. Até semana que vem, mas eu te vejo aqui passeando. Elizabeth já vai estar de volta semana que vem. Você ficou com medo, acho que do nome, né? Não, ficou com medo vai que ele me enfia outro nome desse aqui para eu ler. Não, gente, obrigada, Pedro. Até a próxima. Até a próxima.